Olá, alunos! Eu sou a professora Vânia Roskisnieski Brondani, sou professora de Educação Física e vou trabalhar hoje com vocês. Vamos falar sobre o que é Educação Física, qual a função dela nas escolas, sobre os conteúdos que vocês vão ter durante esse ano letivo. Então, me acompanhem no slide. Só um instantinho. Isso aí. Então, assim, quando a gente ouve falar em educação física, a gente fica pensando em várias questões. Movimento, jogos, implemento, mas, em geral, as pessoas pensam que educação física é sinônimo de esportes. É ou não é? Nas escolas, a gente chega, né, para encontrar com os alunos, eles já vêm perguntando: Prof, hoje a aula é fora da sala? Então, a gente fica pensando, será que educação física é sinônimo de bola, esporte? Se a prof chegar na sala sem o equipamento, sem as bolas, sem as raquetes, sem a rede de vôlei, então quer dizer, hoje não tem aula? Será que é só prática? Será que é só isso? Será que educação física se resume a aulas práticas? Vamos ver isso hoje. Vamos mudar as nossas ideias, vamos compreender que educação física é muito mais. A princípio, nós temos um corpo, nós somos um corpo. E isso implica em muitas questões, em cultura, em usos e costumes, uma série de coisas. Então, hoje eu convido vocês a ampliar os horizontes de vocês e conhecerem mais a fundo o que é educação física. Para isso, a gente precisa conhecer um pouco da história, porque as coisas, elas não mudam da noite para o dia. Elas têm todo um processo para elas irem acontecendo. Pensem comigo, é como se fosse uma montanha, né? Uma ideia surge, as pessoas vão aderindo, chega um certo ápice, o cume da montanha, de repente, não, mas acho que não é bem isso, as pessoas não vão mais acreditando nisso. Aí surge outra ideia e assim sucessivamente. Então o conhecimento, ele vem sendo reformulado, reconstruído. Então a educação física que vocês conhecem hoje, né, já que vocês já estão no 7º ano, vocês tiveram várias experiências, talvez com mais de um professor, né? E aí vocês percebem que como ela é hoje, não quer dizer que ela vai ser assim no próximo século. Com certeza não, porque as coisas vão mudando. De forma mais lenta em alguns casos, outros nem tanto, né? Mas vamos voltar aqui à atividade física, ao exercício, ao ser humano. Então, o que nós temos nessa imagem? Nós temos um homem e uma mulher. Então, quando a gente fala assim, o homem, a gente está falando da humanidade, a gente está falando do homem e da mulher. Então, a humanidade. Então, percebam as vestes bastante primitivas, né? Então, o homem, ele foi evoluindo com o passar do tempo. Ele identificou o frio, ele precisava se agasalhar, se vestir. Observem que tem uma cabana, uma oca, né, também há umas cavernas, né? Então ele achou por bem que precisava se proteger das intempéries, do frio, da chuva, né? Então ele precisava se abrigar. Mas vejam aqui a grande descoberta, o fogo. Mas para se alimentar, por uma questão de sobrevivência, ele precisava o quê? Pescar, estão vendo ali o peixe? Caçar, né, pelos implementos que ele tem na mão, né, a gente já deduz que ele precisava caçar. Então aqui a gente tem algumas imagens que revelam isso. E também nós temos animais, os animais grandes, né? Então percebam quanta atividade física o ser humano precisava fazer para se manter vivo, né? Então é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Para ele se alimentar, imagine quanto que esforço físico que ele precisava fazer para se alimentar. Então tinha que plantar, colher, fazer o fogo ali para, né, fazer a sua refeição. Ele necessitava também fugir desses animais maiores, porque eles podiam matá-los. Então eles tinham que correr, subir, descer montanhas. Então o esforço físico, a atividade física era extremamente intensa.
bem diferente dos tempos de hoje, né? A humanidade foi evoluindo, surgiu a tecnologia, e isso é positivo. Porém, a nossa atividade motora está muito deficiente, muito pouca, né? Muito restrita. Porque assim, hoje, se a gente quer se alimentar, né? O que a gente faz? Vai ao supermercado, muitas vezes vai com algum transporte, seja bicicleta, seja carro, seja ônibus, ou até mesmo para distâncias menores. Aí chega lá, pega o seu carrinho e vai empurrando, não precisa carregar, né? Vai empurrando, né? Levezinho o carrinho, faz as suas compras, caixa, beleza, vai para sua casa. Muitas vezes quem mora tem apartamento tem elevadores, então não precisa fazer grandes esforços, né? Aí coloca, né, armazena os seus alimentos na geladeira, coisa que naquela época não existia. Se ele estava com fome, ele tinha que ir atrás da comida e comer naquela hora, porque não tinha como armazenar comida aqui uma semana. Sem chances, né? Então, tá tudo prático. Então ali você pega muitas vezes o alimento, já coloca no micro, a louça já põe na lavadora de roupas, etc. Quando não pede comida pelo telefone, né? Que é mais prático ainda, chega prontinho na sua porta. Então, isso é bom, são as facilidades, né, das nossas narrativas, como obesidade, hipertensão, diabetes, né, uma série de outros problemas, entraves, né, que vêm associadas a isso. Então, a gente deve usar a tecnologia, mas não desconsiderar o nosso corpo, que ele é muito importante pra gente. Outra questão importante que eu gostaria de ressaltar com vocês é a questão do lazer. Então, a humanidade tinha lazer nessa época? Tinha. O lazer deles era dançar, se expressar, jogos. Nós temos registros de jogos que eles faziam e tal, mas é tudo motor. Hoje a gente percebe que, além do controle remoto da TV, do joguinho de videogame, enfim, as séries, os filmes, né? Então a gente não vai nem ao cinema, muitas vezes fica tudo em casa, confortável, ir com os outros, né? Senão nós vamos só nos fechar num casulo, né? E a gente não vai crescer, não vai fazer amizades, não vai interagir com os outros, né? Isso é muito bacana, a gente aprende muito com os outros, né? Nas relações com os outros, certo? Por aqui tudo ok? Todos entenderam? É assim, né? Então, tipo de corpo, que é o que a gente vai ver agora. Que o corpo, acima de tudo, ele tem uma linguagem própria, né? O ser humano, desde os tempos mais remotos de sua existência, como está escrito no slide, ele se comunicava através dos gestos corporais, faciais, né? E assim a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar. Então veja como o movimento sempre fez parte do cotidiano da humanidade. Até eu usei uma imagem engraçada, que é um esqueleto que está ali tentando se expressar, né? Então quer dizer que desde muito tempo nós usamos, né, as expressões para nos comunicar, seja expressão facial, seja corporal. Até mesmo um bebê, ele não nasce sabendo falar, né? Então desde novinha tem que até interpretar conforme o chorinho o que o bebê quer, né? E o ser humano também, ele se expressava, né? A gente vai ver isso, e até mesmo no cotidiano, por exemplo, se eu estou sentada aqui com a perninha cruzada, batendo o pezinho, olhando para o relógio todo momento, o que eu estou demonstrando? Ansiedade e vontade de sair logo daqui, né? Mas, em compensação, se eu estou num andar mais tranquilo, eu tô de folga, eu tô de lazer, tô de boas, né? Então a gente vai interpretando, né? Alguém tá nervoso, ansioso, preocupado, né? Ou tá triste, tá amargurado. Então, eu gostaria de deixar essa dica para vocês, né? Como o corpo fala, nós que somos alunos, estudantes, eu sou uma eterna estudante, não parei de estudar até hoje. A gente estuda muito sobre as questões do corpo. E aí a gente consegue interpretar o que essa pessoa está querendo dizer. Ela nem abriu a boca ainda, né? Mas a gente já entendeu que ela está tentando entender o que ela está querendo expressar com isso. E aí as nossas relações se tornam muito melhores, porque daí não dá confronto, conflito. A gente já... Opa, a minha não está bem hoje, então eu vou maneirar, não vou cutucar ela, senão ela vai brigar comigo.
Então a gente vai interpretando esses silêncios, né? E o ser humano já fazia isso, né? Ele se expressava através desses movimentos antes mesmo de falar, né? De ser codificada essa linguagem, de ser formada as palavras, digamos assim, né? Sem mesmo antes de ser feita escrita, né? Codificada em sinais gráficos, né? Já se expressava através do corpo, né? Então, pensando nisso, a gente percebe que o corpo fala, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, ele vai demonstrando, né? E como ele fala, né? Tá escrito ali que cada ser manifesta corporalmente não só a sua singularidade. O que é singularidade? O meu eu, quem eu sou. Então a forma como eu me visto, a forma como eu ando, está revelando quem eu sou. Percebe? E também a questão do grupo, do social. Então, quando eu estou com os outros, porque normalmente o que acontece, né? Eu gosto de usar um acessório, tá? Um boné. Eu uso uma roupa meia solta, flores. Eu já ando, eu gosto de andar assim. Aí, enquanto eu gosto de ouvir tais tipos de música, beleza e tal. Aí eu gosto de dança, de batida, música bem movimentada. Aí tem um outro amigo, conhecido ou não, chega perto de mim e fala a mesma coisa, que ele também gosta. Aí, sem querer, a gente vai se aproximando e aí vai formando um grupo. Um grupo com as mesmas características, com os mesmos usos e costumes, com os mesmos interesses. Isso se chama afinidade. Não algo que a gente use como preconceito, né? Quem se veste assim é porque é dessa forma. Não tem um rótulo assim na testa, né? Mas a gente já tem uma ideia de como que ela é. Então, quando a gente fala de grupo social, a gente está falando que ela revela traços de valores no que ela acredita, crenças, então, até por questões religiosas, né? As pessoas se vestem muitas vezes de acordo com o que elas acreditam, né? Não usam calça, só usam saia, só usam cabelo longo, né? É uma forma de demonstrar o que ela acredita, né? Ela também demonstra os seus sentimentos, os seus usos, os seus costumes, né? Enfim, da sua comunidade, da sua tribo, digamos assim, né? Da sua tribo, entre aspas, né? No sentido de que é o seu grupinho, tá bem? E aqui essa imagem revela uma coisa bem significativa, que assim como eu falei que o homem usava o corpo para se comunicar, né? E ele dançava. Então percebam que nós temos quase que um exemplo de uma dança ritualística, um ritual, porque é círculo, uma coisa bem do povo, uma coisa bem primitiva, essas imagens, né? Ali alguns animais, alguns elementos assim. Essa é uma imagem, uma reprodução de uma imagem que ficou expressa nas paredes internas de uma caverna. Então, para registrar, né, aquilo que... Como que eu sei que o homem primitivo dançava, né? Alguns de vocês podem se perguntar. Mas a gente sabe por esses indicativos, por essas incisões nas paredes das cavernas que revelavam, então, como que eles se manifestavam. A partir disso, a gente percebeu que os homens, né, a humanidade, ela dançava para expressar várias questões próprias de cada um e do coletivo, daquele grupo, daquela comunidade. Então ele expressava os seus valores, as suas crenças. O homem primitivo, gente, parece estranho, mas eles acreditavam no Deus Sol, na deusa Lua. Eles pensavam assim, se eu fiz uma coisa errada, os deuses estão bravos e aí vem muita chuva, vem tempestade, né? E então eles dançavam para agradecer, né, aos deuses, enfim, da natureza, né, mas era o que eles acreditavam, para agradecer a boa colheita. Eles dançavam então para pedir chuva, né, a gente já viu os indígenas, né, exemplos, né, de pessoas fazendo movimentos com uma intencionalidade, que era agradar alguém, aos deuses. Mas também não era um costume só das coisas alegres, das coisas boas. Também eles dançavam nos funerais, para demonstrar o quanto eles estavam tristes, o quanto eles estavam sofrendo
né, depois de uma morte, de um falecimento de algum ente querido. Então é isso, ou a dança da guerra, preparar para a guerra, fazer aquelas pinturas corporais. Então tinha uma intencionalidade, eles queriam demonstrar algo, né? Então, para vocês verem como o corpo fala e usa das artes para se manifestar também. Então, não só pinturas, incisões nas paredes das cavernas, mas também o canto, a dança, as artes cênicas, né? Que é os jogos dramáticos, né? Então, vem daí, né? E depois foram evoluindo a questão da competitividade para chegar nos esportes e por aí afora, certo? Mas quando a gente fala de corpo, a gente não pode desconsiderar a questão da cultura. Então vamos pensar assim, cultura é tudo aquilo que é próprio de um povo, de uma comunidade. Então a forma de ser, de viver e de agir, né? Que revela quem nós somos, tá? Então quando a gente fala de cultura, muitas pessoas ficam se perguntando assim, ah, eu sou uma pessoa culta, eu tenho cultura, o outro não. Eu tenho mais cultura que o fulano. Ou senão levam para outras interpretações, né? Eu acho bonito a cultura dele, eu acho feia a cultura do outro, né? Então esse julgamento de valores não podem acontecer, né? Nós temos que conhecer sim, né, a cultura dos povos, das outras comunidades, dos outros grupos, respeitar e, se possível, valorizar a cultura deles. Mas para que vocês entendam melhor, observem essa imagem que eu escolhi. Todos os corpos, digamos assim, são iguais. É a mesma pessoa, é a mesma estatura, é a mesma estética de corpo, olhos e cabelos, certo? O que difere aqui é a cultura. Tá certo? Então, o que essa imagem quer nos dizer? Que, dependendo do lugar, geograficamente, a temperatura, o clima, como ela foi criada, o ambiente onde ela nasceu né, e foi criada, vai refletir no que ela é hoje, né? Então, assim, a gente olha a questão do cabelo coberto, cabeça coberta. Então, isso remete aos países do Oriente, será? A gente já vai tendo ideias, ó, o corpo todo coberto, né? O vestido vai até o chão. Por quê? Mas essas duas não são parecidas, não é a mesma coisa? Não, são parecidas. Uma está de negro, de cor escura, preto, tá com uma bolsa, ele leva a crer que ela está saindo, será que é uma roupa de festa, de dia a dia? Será que o outro vestido é mais de festa? Algumas parecem estar mais despojadas, outras vestidas mais formais. Então tudo isso faz com que a gente perceba a cultura, que é expressa também através do corpo, né? Então, vocês sabem, né, que se a gente respeitar a cultura do outro, nós não estamos fazendo o que é muito feio, que acontece muito na educação física, que é o bullying, né? A gente acaba, se a gente for julgar bonito, feio, eu posso gostar como posso não gostar, mas eu preciso respeitar, né? É o jeito dele. Quando a gente fala de cultura, eu vou dar um exemplo de jogos, talvez fique mais claro para vocês. Quando a gente, por exemplo, ouve falar num objeto, que acho que todos vocês já viram, que é uma bolinha de vidro, que é feito jogo e tal, no chão, tá? Que, por exemplo, no Rio Grande do Sul é chamado de bolita, né? Eu adoro jogar bolita. No Paraná, vocês com certeza já ouviram falar, búrica. Mesmo objeto, mesmo formato, mas nome diferente. E se a gente estender um pouquinho mais, por exemplo, São Paulo é chamado de bola de gude. E aí, será que eu posso dizer que bola de gude é o certo e que bolita está errado? Não. São formas diferentes, porque é da cultura do povo. Então, o objeto é o mesmo, mas o uso dele, o costume, como que se joga, como que é o nome da jogada, tudo isso fica diferente. Então, assim, e o que acontece quando a gente se depara com um contexto assim, com coisas diferentes? Nós temos que valorizar. Eu jogo com tais regras. Aí o outro fala, eu jogo com tais regras. Tá, e daí, o que nós vamos fazer? Acho que você vai aprender o meu jeito. E entrar num acordo, né? Então, hoje nós vamos jogar de acordo com como se joga no Rio Grande do Sul.
Hoje nós vamos jogar como se joga em São Paulo, por exemplo, né? E aí a gente vai trocando ideias, e aí a gente vai melhorando a nossa bagagem de cultura, de conhecimento. As minhas regras são essas, mas eu também sei jogar desta forma, dessa outra forma, e assim por diante. Percebam quanto é importante esse conhecimento que a gente tem através da educação física. Então valorizem muito o que os professores de vocês forem falando, disponibilizando para vocês vídeos, informações, né? Porque isso sempre traz uma contribuição bem significativa. Dando sequência, então, quando a gente fala de corpo, voltando a discussão para o corpo tem uma cultura, o corpo fala, o corpo se expressa, mas aí, gente, surge uma questão importante, que é os ideais de corpo. Ideais de corpo está querendo dizer que o corpo ideal, aquele corpo que todo mundo quer ter, né? Porque vocês sabem que muitas pessoas não são muito felizes com o corpo que têm. E isso não vem de hoje, isso é de muito tempo, tá? Então, assim, como o slide está dizendo, no decorrer de sua história, a humanidade configurou distintos, diferentes ideais de corpo, entre aspas, porque não é um ideal em si, mas naquela época, naquele momento, naquela cultura, todo mundo queria ter aquele corpo, tá? Sendo mais simples, né? Então, e esse corpo, esse ideal de corpo refletia, então, a identidade individual e coletiva do grupo, sendo influenciada, então, pelos valores culturais que a gente falou, pelas condições socioeconômicas e pelas políticas de cada época. Por isso eu escolhi essa imagem que retrata, então, pessoas de diferentes lugares do mundo, né? Então, como a gente viu na imagem anterior, conforme o clima, né, se usa tal roupa. Eu não posso dizer que eu gosto mais dessa ou daquela, não. Naquele país, naquela forma. Por exemplo, a questão de se alimentar, os utensílios para se alimentar. Hoje, nós ocidentais, usamos garfo, faca, prato, né, normal. Mas que, digamos, no Oriente, não. Os países do Oriente, Japão, China, Tailândia, Vietnã, enfim, eles se alimentam com cumbucas e com palitinhos de madeira, que são os hashis. É a forma como eles se alimentam. Tem lugares mais isolados ainda do Oriente que as pessoas ainda comem com a mão, né? Cada um tem a sua mão de comer, né? Então eles comem ainda com a mão. Então é certo, errado, é bonito, é feio, hahaha. Eu não posso rir disso, né? Eu preciso respeitar. Então, a cultura deles é essa, bacana. Eu não gosto, eu prefiro comer, né? Salvo quando for comida japonesa, né? Que eu adoro comer com hashi. Mas eu como um prato, colher, assim, né? Normal, como todo mundo. Então, todo mundo no meu grupo, na minha sociedade, né? Então, a gente precisa entender a sociedade dos outros, então, sem fazer juízo, julgar, né? Isso não. Conhecer e respeitar, tá bem? Tranquilo? Mas quando a gente fala em ideais de corpo, eu quero que vocês observem essa imagem, né? Então, o corpo, quando a gente fala assim, no conceito de corpo em relação à saúde, a gente está falando também, nesse caso, hoje eu quero usar a questão da estética do corpo, né? Por exemplo, um corpo mais gordinho. Então, vocês acham que na época primitiva era fácil de ter gordinho? Até porque a quantidade de nutrientes era muito pouca, muito restrita. Então, as pessoas se alimentavam com o que tinha. E tinham que fazer muito esforço. Então, o corpo delas era magro. Com o tempo, né, e questão socioeconômica, como eu falei antes para vocês, que influencia, as pessoas da elite, elas tinham mais acesso, mais poder aquisitivo, de experimentar alimentos mais nutritivos, não precisavam caçar, pescar, porque elas tinham súditos, né, enfim, as pessoas os serviçais, né, que faziam isso por elas, então elas só comiam e se alimentavam. E, inclusive, isso se refletiu nas artes, quando as esculturas no Renascimento eram bem robustas, né? As mulheres com seios fartos, quadris largos, que representavam fertilidade. Então, o interesse da época era ter que as famílias tivessem muitos filhos e que fossem saudáveis. Então, quando as vovós, as tias iam visitar as crianças, a primeira coisa que elas pegavam na bochechinha da criança para ver se ela estava gordinha. Porque se pensava que quem era gordinho era saudável.
era forte. Se tivesse magrinho, essa criança tá doente, né? Então era isso que se pensava. E todo mundo queria ser gordinho. Era o ideal de corpo ser gordinho, né? Todo mundo queria. Só que era difícil de ser naquela época com tão poucos recursos, certo? Só que a ciência vai estudando também, e a gente sabe que com o corpo gordinho, com a obesidade, vem as doenças crônico-degenerativas, como obesidade, pressão alta, problemas de pressão, problemas de diabetes, né? Uma série de coisas vem agregado, vem junto com a obesidade. Então a gente sabe que o gordinho nem sempre é saudável. Tá certo? Mas como eu falei pra vocês, os ideais, né? O conhecimento, todo mundo quer ser, acho que não é tão bom assim ser gordinho, cansa, não dá pra fazer muita coisa. Então é ser magrinho. E aí, na sequência, o conceito de corpo foi mudando. E corpo, em relação à saúde, ele tinha que ser magro. Aí surgem as modelos e manequins que desfilavam nas passarelas. Só que nessa ocasião o importante não era o corpo, era a roupa que os estilistas produziam. Então os corpos tinham que ficar, né, desfilando totalmente sem expressão. Para quê? Para valorizar o corpo, o corte da roupa, né? E aí as pessoas tinham que ser muito magras. Quanto mais magras, mais sucesso os modelos de manequins tinham. Só que daí a gente foi de um extremo ao outro. O ser humano tão magro, também não é saudável, né? O que acontece? As meninas, isso afeta o psicológico. As meninas, elas chegavam a colocar bolinhas, né, miçangas nas pulseiras, e quantas bolinhas tinha, era quantos quilos ela queria perder. E perder, e ela perde a noção, ela vai na frente do espelho, tá bem magrinha. Não, mas ela sempre achava uma gordurinha, um pneuzinho, e nunca tava bem. E aí o que acontece? As meninas acabaram adoecendo. Acredito que e o corpo já começa a rejeitar a comida, ela põe tanto na mente dela que ela quer emagrecer, que quando ela come, ela já coloca fora. E aí surgem as doenças como anorexia, bulimia, né? Que é muito triste. A pessoa fica com um problema psicológico realmente, né? Uma autoimagem deturpada. Ela tá só os ossinhos, como tá na imagem, mas ela tá se sentindo gorda, né? E não consegue. A comida chega até aqui e não consegue efetuar a digestão. Então, também, esse outro extremo também não é saudável, né? Mas e hoje? Como está a questão do ideal de corpo em pleno século XXI? Acertou quem disse, o corpo fitness, o corpo saudável, né? Os rapazes querendo músculos fortes, mostrando um porte atlético, as meninas com o corpo bem definido, torneado, né? Só que, né, esse padrão ideal, nem todo mundo consegue ter esse padrão, esse corpo sarado, entre aspas, né? Por quê? Conforme a estatura, conforme a questão dos hormônios, da tireoide, conforme a questão hereditária, genética. Então são muitos fatores que levam a pessoa a ter determinado corpo, né? E não existe certo e errado, né? Tem pessoas, você não consegue fazer uma pessoa mudar totalmente, né, o padrão de corpo, enfim, da natureza dela, né? É muito complicado. Mas como a gente também está num período muito imediatista de mudar para ontem, todo mundo quer muito rápido, aí o que as pessoas acabam fazendo? Tratamentos invasivos, como cirurgia plástica para tirar as gordurinhas, colocar próteses de seios, de bumbum, até os rapazes colocando silicone, né, no peitoral para parecer mais forte, tomando anabolizantes que causam sérios problemas de saúde. Então, gente, a gente fica muito preocupado com isso. Então, será que esse é o ideal? A gente consegue um corpo desse depois de muito tempo. Uns conseguem adquirir massa magra, adquirir músculos mais rápido que outros, depende muito do metabolismo da pessoa. Isso requer também hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação balanceada, as horas de sono, prática do lazer, enfim, é todo um conjunto. Isso a gente vai estudar durante o ano nas nossas aulas. Então, para que ele devagarinho, né, na idade certa, comece a fazer os exercícios resistidos, de força, academia. Então, tudo tem o seu tempo certo para que a gente tenha saúde no decorrer da nossa vida,
tá bem? Então a gente passou do extremo, de gordinho, de mais extremo magrinho, e hoje a gente está no meio termo, desde que a gente opte por uma vida saudável, né? Sem coisas muito invasivas, muito radicais, dietas muito radicais, que isso não traz benefício pra gente a longo prazo, né? Então, e se tratando de corpo ideal, agora focando na educação física, será que preciso ter um corpo ideal para dançar, por exemplo? Será que tem que ser magro, elegante? Ou eu posso ficar bem à vontade, com uma roupa bem maneira, bem soltinha, e aí soltar o meu corpo? Será que tem que ter uma estética de movimentos para dançar, ou eu consigo me expressar através da música, criando, usando a minha criatividade, criando passos, movimentos? Será que tem idade certa para brincar, para se divertir? Será que o bambolê, o arco aqui só serve para ginástica, ou eu posso recriar, reinventar atividades, brincadeiras, né? Será que ainda existe esse preconceito do menino que dança, da menina que joga, ou da menina que luta? Né? São questões que a gente tem que se perguntar, que corpo é esse, né? Será que precisamos ter? Então a gente tem que pensar da seguinte forma: a educação física, ela vai trabalhar um universo de movimentos, que a gente já vai ver quais são os que vocês vão ver este ano, de possibilidades de movimento. E o nosso foco não é formar atletas, formar bailarinos, formar pessoas que vão se desenvolver depois no esporte, é a parte, né? Com aulas de treinamento, com escolinhas, então a pessoa pode se tornar um profissional do esporte, aí é diferente. Mas assim, a grosso modo, se eu nunca comi melado, como é que eu vou saber que gosto tem? Se eu nunca dancei, como é que eu vou saber se é bom ou se é ruim, se eu gosto ou se eu não gosto, né? Então, nas aulas de educação física, a gente vai experimentar, vai ter muitas vivências para depois a gente adquirir esses hábitos de saúde e levar eles para toda a vida, tá certo? E sem esquecer que a educação física é muito confundida com essa questão de competitividade e de ludicidade. Competitividade significa aquilo que é espírito esportivo, eu quero ganhar, eu quero vencer, tarará. E ludicidade eu vou praticar por prazer, porque eu gosto de estar com meus amigos, vamos criar umas atividades divertidas, usar o tempo com qualidade, né? Isso é o lazer. Então, a gente fica nessa briga de conceitos aí, né? Então, existem jogos competitivos e existem jogos cooperativos. Aqueles que o objetivo é ganhar e o outro que o objetivo é participar, né? Então, vocês vão percebendo essas diferenças com o passar do ano, tá? E na sequência, agora sim, nós vamos ter os principais conteúdos deste ano, tá? Como eu já falei com vocês de cultura, são coisas diferentes, vocês vão ter mais afinidade com um conteúdo, menos em outro, mas nós vamos experimentar e curtir e nos divertir com todos eles, aumentar a nossa bagagem de conhecimento, tanto teórico como prático, certo? Então assim, temos lá no primeiro item, dentro do conteúdo de jogos e brincadeiras, nós temos os jogos eletrônicos e em especial os jogos eletrônicos de movimento. Uma alternativa para aquele probleminha que eu falei para vocês da inatividade das pessoas, né? Então, existem jogos eletrônicos? Excelente, vamos usar eles em nosso benefício, na nossa saúde, no nosso entretenimento, né? E isso nós vamos aprofundar muito bem. Ginástica. Dentro do eixo temático das ginásticas, nós temos a ginástica de condicionamento físico, que é aquilo que nos faz ficar mais fortes, mais resistentes, melhorar as nossas capacidades físicas, desenvolvê-las, né? Para que a gente tenha mais disposição, mais energia para fazermos as atividades, para que a gente possa ter uma boa consciência corporal, que é a questão até do Pilates, né? Dessas ginásticas assim que fazem com que a gente conheça melhor o nosso corpo, né? Eu estou dançando, eu não preciso olhar para o meu pé para saber o que o meu pé está fazendo. Eu sinto, eu percebo. E são através dessas práticas, desse conteúdo que a gente vai desenvolver isso, tá bem? E aqui o próximo item, práticas corporais de aventura, em especial as aventuras urbanas. Olha só que bacana.
Então, o nosso estado, Paraná, ele aderiu a esse novo conteúdo da educação física, né? Que não se resume a uma quadra, mas as práticas urbanas. E aí, quais são as práticas corporais que acontecem na rua, no parque, né? Vai, pense. Parkour. Quem já não viu, não se atreveu a fazer uns movimentos, subir na parede, dar salto, ou já viu as pessoas fazendo, né? Isso é um exemplo, né, das atividades corporais de aventura. Até o skate pode entrar nessa pegada, digamos assim, né? E vocês futuramente, nos outros anos, vocês também vão ver as práticas corporais de aventura na natureza, que aí vai envolver arvorismo, caminhada orientada, de orientação, umas coisas muito bacanas. Mas este ano será aventuras urbanas, vocês vão amar. Na sequência, jogos, os esportes, né, dentro do conteúdo de esportes, os esportes técnico-combinatórios, esportes de invasão. Que será isso? Parece meio complicado, né? Vocês vão ver que não é nada disso. Essas são as características dos esportes que vocês vão ver. Esporte de invasão, tentem pensar o que pode ser. Vôlei, basquete, handebol. Vamos lá, fiquem na expectativa. Em se tratando de danças urbanas, a gente já falou urbana, cidade, bairro, né? Então, dança, que tipo de dança? Hip hop, freestyle. Opa! Freestyle não aquele que a gente faz com a bola, as embaixadinhas, que é muito bacana. Mas a dança em estilo livre. Chega uma pessoa, faz um passo, aí vem outro, já muda, já acrescenta outro, daí a pessoa começa aqui, engata outro passo e vai, né? É um estilo, e isso vocês vão ver nas nossas aulas. E por último, lutas do mundo. O que será isso? Lutas que são praticadas no mundo todo, que fazem parte dos esportes olímpicos, como judô, karatê, jiu-jitsu, né? Bacana, né? Espero que vocês estejam motivados e desafiados para terem um excelente ano letivo. Olha, tá riquíssimo. Isso é só o básico, né? Existem outras questões que vão ser tratadas, a questão de higiene, saúde, aspectos de uma vida saudável, que são também outros assuntos que serão abordados, certo? Eu deixei para vocês a indicação de um vídeo que trata do hip hop, que é uma dança urbana. Então ele tem um site onde vocês vão acessar e vão assistir. É um vídeo curtinho, mas que vai deixar vocês com água na boca, motivados porque vem por aí. Está bem? Então, neste momento eu desejo para vocês bons estudos. Faço votos que vocês sintam-se desafiados a aprender mais, a agregar mais conhecimento, para que vocês tenham essa bagagem, né? Tão bacana você conversar com alguém, você poder interagir com ela, porque você já conhece, você já viveu, você lembra de uma aula que já teve, né? Pessoas que muitas vezes vêm de outros lugares, vêm para o nosso espaço, vêm para a nossa escola, vêm para o nosso bairro, para a nossa cidade, e ela traz consigo uma cultura, né? Ela traz uma forma de se expressar, de falar, que às vezes é diferente da nossa. Então, ao invés de rirmos, de levarmos para o lado negativo, do bullying, de afastar a pessoa de nós, ao contrário, nós vamos agregar. Que bom que ela vem com essa bagagem. Ó, é uma coisa que eu tô aprendendo com ela, né? Então, como que ela vive naquele local, que lugar que ela pratica dança, que música que ela gosta, né? Então, isso só nos leva a crescer, a sermos pessoas melhores. Essa sensibilidade de lidar com o outro, com a cultura do outro, vai fazer com que a gente seja muito mais feliz, né? Eu aposto que vocês vão conseguir. Nós não estamos, então, preocupados só com o corpo. A gente está preocupado com o todo, com o sentimento, né? Não estamos preparando vocês para a vida, vocês já estão na vida, já estão inseridos, né, na sociedade onde vocês vivem, né? Mas que possam melhorar essas inter-relações pessoais. Eu aposto que vai dar tudo certo. Então, por hoje é só. Um grande abraço. Obrigada!